I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Olá pessoal, vamos dar início a esse ano com o ciclo entrevista da Ciclo Alternativa, com a nossa convidada especial, a Thaís. Oi Thaís, obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar participando para falar sobre um assunto tão interessante, pouco falado aqui na região de São José do Rio Preto, né? Bom, a Thaís Carvalho Figueiredo, ela é professora do ensino religioso no Colégio Santo André, trabalha no operacional de assessoria financeira com seu irmão, canta profissionalmente e seu sonho virou realidade, que é a Groove. Seu hobby preferido é cantar, né, Thaís? Bom, eu queria que você falasse um pouquinho de você, como iniciou esse projeto maravilhoso aqui em São José do Rio Preto. Conte mais um pouquinho sobre o seu projeto. Então, primeiro eu quero agradecer, né, porque quanto mais a gente se juntar e se aproximar de pessoas que têm a mesma filosofia, a mesma intenção, né, que no caso é conscientização das pessoas, é mostrar alternativas mais sustentáveis, a gente ganha força e mais espaço, né? Então, eu que agradeço o seu convite de participar desse ciclo de entrevistas. E falar assim sobre a minha história com a Groove, com a mobilidade elétrica, é falar de uma experiência pessoal, né? Eu adquiri uma scooter elétrica para mim porque há um tempo eu pesquisava sobre esse assunto, porque eu queria mudar a minha forma de me locomover. Afinal, eu percebia que eu perdia muito tempo, que eu gastava muito com isso, com manutenção, com combustível, e isso tudo acabava me causando um desconforto pessoal, né? Então eu fui em busca dessa alternativa e, encontrando uma alternativa para mim, eu pensei, eu preciso mostrar para as pessoas, porque cada pessoa que eu conversava ou cada lugar que eu ia com a minha scooter elétrica, as pessoas ficavam surpresas e eu percebia a cada dia que passava que menos pessoas conheciam e entendiam principalmente o conceito da mobilidade elétrica. Não é só um lifestyle, é uma filosofia mesmo de vida, né? É uma forma de consumir o planeta que a gente vive. Com certeza, e o seu trabalho é maravilhoso trazer aqui para São José do Rio Preto. É um assunto assim que muitas pessoas conhecem, só que é pouco falado, né? Foi falado muito agora na pandemia, que as pessoas começaram a utilizar mais bike, fazer caminhada, procurando não se aglomerar e acabou ajudando, contribuindo com o meio ambiente. E o nosso tema de hoje é mobilidade sustentável. E a Thaís vai falar para nós, para quem não sabe também, Thaís, o que é essa mobilidade sustentável? Eu vou até dizer assim que eu fiz uma cola aqui, porque eu não quero perder a possibilidade de falar sobre dados importantes e sobre questões que eu já tenho estudado há um tempo, até para agregar no meu trabalho, e que eu quero que as pessoas também tenham essas informações. Então, primeiro, assim, para a gente falar sobre mobilidade sustentável, em primeiro lugar, a gente precisa entender o que é sustentabilidade e resgatar, na verdade, esse conceito de sustentabilidade, né? Que hoje em dia a gente fala muito essa palavra, usa muito essa palavra, sustentabilidade, mas é fato que o ser humano perdeu muito essa conexão que a gente tem com a nossa natureza. Sim. Entender que nós somos parte do todo é o princípio fundamental, né? Que quando a gente consome, não existe, por exemplo, jogar fora. Eu sei que você, né, trabalha muito com isso, você e sua avó, produzindo coisas que a gente consegue reaproveitar, reciclar. Porque não existe jogar fora. A gente joga para fora da minha casa, mas ele está dentro do planeta. Então ele só muda de lugar, na verdade, né? Então, a gente tem cada vez mais visto essa ganância insaciável do ser humano em busca de prazeres materiais, de se satisfazer materialmente com as coisas. E é isso que acontece para preencher vazios que o ser humano precisa entender, que não são preenchidos com coisas, mas com maneiras que a gente consegue nos conscientizar e viver e nos conectar com a gente mesmo, né? E com o planeta. Isso é o que a gente chama de sociedade de consumo. Então, assim,
para falar sobre a mobilidade sustentável, entender que o custo efetivo do trânsito para os cidadãos, para as empresas, para as cidades, aumenta cada dia, em razão dessa falta de uma rede que tenha múltiplas formas de se locomover, né? Modalidades diferentes. Hoje é carro e ônibus, é isso que a gente vê normalmente. Mas a gente precisa melhorar a qualidade e isso também gera o crescente aumento, por exemplo, da frota da nossa cidade. Eu vou falar de Rio Preto, tem 438 mil habitantes, é estatística, mas a gente sabe que tem mais. Eu não sei se vocês já fizeram essa experiência de, por exemplo, ir ao shopping e falar, gente, cadê todas as pessoas desse carro? Sim. Parece que tem mais carro do que gente. Sim. E é quase isso. A gente tem uma frota aí, entre 2010 e 2019, a frota de automóveis de Rio Preto aumentou 123 mil. Então, é uma porcentagem de crescimento absurdo. Isso gera congestionamento, poluição. E esses veículos fazem pequenos percursos. Eu não sei se você também, mas eu uso muito pouco meu carro para viajar. Eu uso muito para ir ao trabalho, do trabalho para o mercado, para a casa de alguém e para a minha casa. E são esses pequenos percursos que a gente acaba sendo responsável por cerca de 60% da emissão de CO2 do planeta. São veículos fazendo pequenos percursos. Então a gente precisa entender, né? É a partir desse cenário terrível que a gente está diante de uma necessidade de tornar sustentável e eficiente essa rede logística de mobilidade urbana, dando vida às iniciativas como a minha, como a sua, de transportes também, de mobilidade sustentável, e que tem como principal foco articular as possíveis soluções para as dificuldades em prol de um transporte multimodal, ou seja, com modalidades diferenciadas e de frotas mais eficientes, mais limpas e mais seguras. Então a minha resposta é essa para o que é mobilidade sustentável. Então, pessoal, mobilidade sustentável, a gente percebeu que não é só a questão de você andar de carro, mas sim tudo que envolve essa questão de você ter que utilizar um veículo para ir em pequenos locais, para pequenas distâncias, né? Então, ao invés de você ir numa padaria, você pegar o seu carro, você pode ir caminhando, que isso faz muito bem também, não só o planeta, mas a questão psicológica também. Você simplesmente sair de dentro de um carro, observar a natureza, envolve também o meio ambiente e essa questão de você se conectar mais com a natureza. Então, realmente, o que a Thaís falou faz todo sentido. Ele envolve tanto a questão do CO2, que faz muito, prejudica muito o nosso meio ambiente, mas a questão também de você contribuir com você mesmo, né, na forma psicológica. Muito bom, Thaís. Bom, a gente falou com a Thaís sobre o que é mobilidade sustentável, qual que é a importância de você procurar fontes de mobilidade sustentável, e agora a Thaís vai explicar pra gente quais são os tipos de mobilidade sustentável que você pode adquirir para estar fazendo bem para o meio ambiente e, além de tudo, economizando também. Então, Dayana, assim, o que é mais comum as pessoas pensarem em transportes coletivos, né? Mas diante do cenário que nós estamos hoje, essa coletividade está dando alguns passos para trás, né? Nós temos em grandes centros urbanos transporte coletivo como o metrô em São Paulo, os ônibus aqui na nossa cidade, mas ainda assim tem muito para evoluir. Então, talvez o primeiro passo poderia ser utilizar transportes coletivos, mas a evolução disso vão ser as bikes, as scooters elétricas, os patinetes. Se você já foi para São Paulo ou para algum grande centro urbano, você com certeza viu as pessoas se locomovendo dessa forma. Vestidas, por exemplo, socialmente, indo para um escritório, mas utilizando transportes individuais, que não poluem, que não depredam, porque a gente vê, por exemplo, grande parte da depredação do asfalto da cidade é devido ao uso maçante dos transportes muito pesados, né? Esse tipo de transporte, por exemplo, a scooter mais pesada que a gente tem aqui na Gluve pesa 81 quilos, é o peso de uma pessoa, então ela não tem esse mesmo desgaste da via.
Você pode utilizar nas ciclovias, né? Claro, e com toda a consciência, com equipamento de segurança, mas são transportes sensacionais, são alternativas que vale a pena considerar. Nossa, muito bacana. Igual você estava explicando que em grandes centros, né, capitais, tem a opção de você alugar uma bike, um patinete, e realmente é verdade. A gente teve a oportunidade de conhecer o Rio de Janeiro, onde a gente fez também uma matéria sobre o ciclo entrevista. E a gente viu essa opção das bicicletas, eu achei muito bacana, você gasta um valor mínimo, né, por dia também, consegue se locomover. Muitas pessoas eu vi trabalhando dessa forma também. Então, além disso, tem a questão do gasto mínimo com gasolina. A scooter elétrica, muito bacana também, a questão de não emitir CO2, é uma opção sensacional, que depois do vídeo também ela vai explicar melhor, a gente vai mostrar como que ela funciona para vocês conhecerem. Você vai dar uma volta. Então, eu vou dar uma volta para vocês verem, é muito legal. Bom, quais são os princípios da mobilidade sustentável? Os princípios são diminuir principalmente a emissão de gases poluentes, ruídos. Você falou, ela não emite CO2, mas ela também não emite ruídos. A gente não presta atenção o quanto que as cidades são barulhentas e ruidosas e o quanto isso nos incomoda, nos irrita. Se você ficar num lugar muito silencioso, se você for para um sítio, por exemplo, você escutar a vaca deitando no pasto, né, na grama, já a gente acaba se acostumando e não entende, por exemplo, por que de doenças que a gente desenvolve, estresse, né, doenças respiratórias devido à poluição, mas também eu tenho enxaqueca. Muito ruído me afeta esse problema que eu tenho, que não tem cura. É uma doença que não tem tratamento, mas não tem cura. E o barulho me tira muito a concentração. Quando eu estou num ambiente menos ruidoso, isso também me afeta positivamente. E a mobilidade elétrica te oferece também esse benefício. Então, menor emissão de gases poluentes, maior autonomia. Eu, quando ia para o meu trabalho somente de carro, eu ficava pensando, se eu voltar para almoçar em casa, eu gasto uns R$20 de combustível. Não estou exagerando, estou colocando para menos, inclusive. Só de combustível, fora o desgaste do carro, fora o risco de bater o carro, fora o estresse do trânsito. Gasto 40 minutos, porque são 20 para ir, 20 para voltar, se tiver tudo bem. De scooter, eu já gasto 20 minutos, é a metade do tempo, e eu gasto mais ou menos menos de R$1, uns 40 centavos de energia elétrica para ir e vir para fazer esse mesmo percurso. E quando eu só tinha a alternativa do veículo a combustão, eu acabava preferindo ficar lá no meu trabalho direto, não voltar para minha casa, não tinha um tempo de descanso, porque se eu venho para casa, eu acabo dormindo um pouquinho na hora do almoço, encontrando a minha família, né? Comendo de forma mais saudável, a comida da minha mãe. Sim, então isso também afeta muito, tá? Muito mesmo. Menos tempo, menos gasto, economia para o nosso futuro, porque o futuro, na verdade, é um reflexo do que a gente faz no presente. Com certeza. Você está falando sobre a questão da poluição, tem a poluição sonora, né? Que é o que mais afeta também o nosso meio ambiente, também os animais que vivem nesse surto que é o trânsito, principalmente aqui em São José do Rio Preto, que o trânsito é caótico, muitas pessoas de fora que trabalham aqui também, então junto as pessoas que moram aqui, mais as pessoas das cidades vizinhas, vira um trânsito assim, insuportável, principalmente nos horários de pico. E tem a questão que você falou também, emocional, de você simplesmente poder ir na sua casa, tirar aquele tempo, você às vezes está no trabalho, está num dia desgastante, você indo para sua casa, tem toda essa questão de você conseguir relaxar, conseguir conversar com a sua família no horário do almoço, a questão da economia também faz toda a diferença por ser elétrica. Muitos benefícios, só tem benefícios, a gente só está mostrando benefícios para vocês e para a saúde de vocês e a saúde do bolso também. Sem dúvida. Bom, a gente falou sobre os princípios, né? E a gente estava falando sobre os benefícios dessa iniciativa, né? Você tem algum outro benefício para citar também? Eu acho que
essas duas últimas perguntas, elas estão intrinsecamente ligadas, né? Se eu diminuo a poluição, se eu conseguir reduzir significativamente a quantidade de pessoas que se locomovem na cidade, fazendo pequenos percursos, a gente diminui o ruído, diminui a poluição, diminui o trânsito caótico. Então, isso são consequências, são benefícios. E o que você ressaltou no final, é uma sustentabilidade ambiental e econômica. A gente não paga IPVA, a gente não emplaca, não licencia. É um veículo de fato sustentável, né? Então, hoje, são muitos benefícios mesmo. Sim, principalmente no momento que a gente está vivendo, né? Que a gente precisa economizar de todas as formas. Sempre que a gente conseguir economizar de um modo e ajudar o meio ambiente, sai um ótimo benefício para todo mundo, né? Bom, a gente vai fazer o encerramento dessa entrevista maravilhosa, nesse espaço maravilhoso, né? Falando para Thaís, qual mensagem você gostaria de deixar sobre esse tema que a gente abordou hoje e qual que é a importância das pessoas saberem mais sobre mobilidade sustentável? Eu escrevi, né? Tomei a liberdade de escrever um pouquinho aqui para não deixar de dizer nada do que eu acho de fato importante. Tendo a minha experiência pessoal com essa forma diferente de se locomover, isso despertou em mim muito mais consciência e relação com todas as outras coisas que eu faço na minha vida, de tentar ser mais sustentável efetivamente. Não só um discurso de sustentabilidade, mas uma efetividade, uma mudança na minha forma de viver e de consumir o planeta, né? Porque ele está aqui sim para a nossa sobrevivência, mas nós somos parte dele. Eu gosto muito de um filme que é o Avatar, aquele em que as cenas para mim que ficam mais marcantes são quando eles se conectam, como um USB mesmo, com as árvores, com os animais, e para ele ter o resultado, ele tem que estar conectado. Se a gente entender que nós estamos conectados, a gente só não conecta fisicamente, né? Assim, a gente não vê a conexão, mas estamos todos conectados. E se a gente mudar isso, de fato nós vamos ter resultados muito bons. Então, esse movimento, né, traz enormes desafios. E um dos mais significativos é a questão da mobilidade e também da conscientização das pessoas. Com o crescimento dos territórios urbanos e a proliferação, principalmente das regiões periféricas, tem muita gente morando nas extremidades, as pessoas levam, às vezes, aqui em São José do Rio Preto, 30 minutos, 40 minutos para chegarem nos seus trabalhos, porque elas estão muito distantes mesmo. Ou as que moram em cidades vizinhas, como você falou, né? Então, esse é um movimento exponencial e com uma histórica falta de planejamento. Então, sem planejar, a gente tem o resultado que nós estamos vendo. A gente tem cidade onde as distâncias entre os serviços e os locais de trabalho e moradia crescem numa proporção de expansão urbana, e isso afeta tanto essa provisão dos serviços e a infraestrutura, quanto a efetividade e a capacidade da cidade de gerir as intermináveis massas humanas que se deslocam diariamente entre pontos do território. Então, quando a gente imagina que a metade desse movimento se dá de casa para o trabalho e do trabalho para casa, é que, sobretudo nos países em desenvolvimento, esse deslocamento acontece em veículos movidos a motores altamente poluentes, como é aqui. Ônibus, automóveis, motos. Então, a gente tem um conjunto urgente de desafios. A gente gasta cada vez mais tempo no trânsito, os congestionamentos têm custos muito elevados para o nosso planeta e nós precisamos mudar de fato a nossa maneira de olhar para isso, para esse problema. Nós temos um problema, mas a gente tem duas possibilidades. Ou ficarmos lamentando pelo problema e jogar a culpa na prefeitura, nas cidades, no mundo, né, no presidente, ou mudar a minha forma, porque tem uma parcela do universo que eu tenho certeza que eu posso mudar, sou eu. Sim. E você pode mudar você. Eu posso tentar mostrar para as pessoas e inspirá-las, mas eu não quero ter a pretensão de que eu vou mudar a vida de todas as pessoas. Se eu conseguir convencer uma pessoa, para mim, a minha missão foi cumprida. Perfeito. Então, como a Thaís falou, a sustentabilidade é a conexão de nós mesmos com o meio ambiente e com as pessoas em volta. Pensar nas futuras gerações.
Isso é sustentabilidade. Bom, a Thaís vai indicar também filmes, livros, se você quiser, série, sobre a mobilidade sustentável ou sobre a sustentabilidade, Thaís. Ainda é um mito isso, né? Então tem muitas coisas que a gente precisa desmistificar. E cada vez mais tem surgido documentários, filmes, séries que falam sobre esse assunto, né? Sobre várias questões ligadas ao meio ambiente, à alimentação. Cada vez mais a gente vê aí documentários falando sobre o consumo da carne exagerado e tal. Já assisti vários também, mas eu queria indicar um documentário chamado Seremos História, que é um documentário de 2016, que fala, aí tem o mensageiro da paz da ONU, que é o Leonardo DiCaprio, e ele fala aí da linha de frente da batalha contra as mudanças climáticas, porque pode parecer que não, mas as coisas estão todas conectadas, nós estamos todos conectados, e a gente precisa entender que se a gente corta um fio aqui do outro lado, mais cedo ou mais tarde ele nos afeta. Sim. Nós estamos no mesmo barco, né? Talvez alguns com mais benefícios do que outros, alguém tem balde para tirar a água quando começa a encher, mas o barco é o mesmo. E se ele afundar, mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai afundar junto. A gente precisa pensar nisso. Com certeza. Esse documentário é lindo, eu já assisti 2 vezes, é maravilhoso. Fala muito mesmo sobre as mudanças climáticas, isso envolve todo mundo, não é se você tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, igual a Thaís falou, todo mundo está no mesmo barco e isso conta. A sustentabilidade envolve muita coisa, alimentação, economia, mobilidade sustentável, que é o tema de hoje. Então a gente tem que pensar, colocar a mão na consciência e pensar no qual que é o propósito de vida a gente está aqui na Terra. Não é simplesmente ser egoísta, mas pensar no próximo e no nosso planeta. Bom, Thaís, eu quero agradecer por você ter aceitado o nosso convite, falando um pouco sobre esse assunto tão novo aqui em São José do Rio Preto, mas que as pessoas tenham mais consciência, procura outras alternativas, né? E é isso, queria te agradecer. Eu que agradeço muito a oportunidade mais uma vez. E quero convidar as pessoas para virem conhecer esse novo conceito. Não é tão novo assim, né? Já há um tempo os grandes centros dão esse primeiro passo antes de nós, mas agora tem aqui também, né? E eu espero que vocês também se conectem com empresas que não querem apenas te entregar um produto, mas uma maneira diferente de viver. Então essa é a filosofia da minha loja. Não é uma venda apenas. Eu quero que as pessoas de fato entendam a facilidade, a economia, que as pessoas pensem no trânsito, que elas usem no dia a dia, né? Às vezes eu recebo muitos comentários nos meus posts do tipo, mas isso é coisa de condomínio, é para andar no final da tarde no meu condomínio. Não, não é não. Eu vou para o meu trabalho, é lógico que tem conceitos que precisam ser quebrados, você não passa no posto e abastece em 2 minutos. Você precisa ter uma programação, planejamento, entender qual serve para a sua necessidade, porque não é assim, não é para todo mundo. Uma pessoa que faz entregas, eu já conversei com vários motoqueiros que passam e param aqui. Ontem eu falei com um que anda cerca de 200 quilômetros por dia para fazer entregas. A moto elétrica dificilmente vai conseguir suprir a necessidade dele nas entregas, porque ele roda uma quantidade muito grande. Mas eu acredito que isso vai evoluir em pouco tempo também. Afinal, é uma necessidade do planeta e cada vez mais nós estamos vendo investimentos de pessoas e também de recursos para se evoluir essa tecnologia. Grandes empresas estão se envolvendo nesse assunto. Bom, para vocês que querem conhecer a loja da Thaís, que é uma loja maravilhosa, uma loja sustentável para o scooter elétrico, que vai ser muito bom tanto para você, para ela ser linda, mas em questão de economia. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o contato da Thaís, o Instagram, para vocês entrarem em contato, marcar, agendar um horário. Ela tem um atendimento muito bom, um atendimento personalizado, e vale a pena vocês virem conhecer o espaço. Bom, Thaís, tem algum telefone de contato, rede social para as pessoas entrarem em contato com você para agendar, para vir conhecer a loja? Sim, o meu telefone é 17 988 32 11 24. Então é só me chamar no WhatsApp. Eu tenho um Instagram que é Gluve Rio Preto,
E também tenho o site, que se vocês procurarem no Google vão me encontrar facilmente para conhecer um pouco mais também das nossas propostas. O site é novo, está em construção e essa entrevista também vai estar lá, com certeza. Bacana, pessoal. Então venha conhecer a loja da Thaís e ser mais sustentável.